Oi, gente! Mais um episódio do Conversa Comigo e hoje nós recebemos aqui no estúdio o Mário Ralizzi, que é administrador, especialista em cooperativismo, professor de gestão e sustentabilidade, e nós vamos aprender algumas coisas interessantes com ele aqui hoje. Especialidade em terceiro setor, depois até vou colocar para vocês o linkzinho do currículo dele, como acessar as redes sociais dele, para que você possa conhecer melhor o trabalho que ele desenvolve. Mário, como nós temos um tempo um pouco enxuto para falar de tanta coisa importante, defina para nós, por favor, o que é sustentabilidade. Bom, Vanessa, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, certo? É muito interessante esse espaço de vocês. E como vocês me convidaram para falar um pouco de sustentabilidade, vamos lá. O que é isso, sustentabilidade? A gente normalmente vê conceitos extremamente complexos, coisas muito difíceis de entender, né, quando a gente fala disso. Isso distancia um pouco isso da nossa realidade, mas sustentabilidade está aqui no nosso dia a dia. Tá? O que é sustentabilidade assim na prática, hoje? É a gente aprender a usar os nossos recursos hoje, tá? Tudo que nós precisamos hoje para a nossa sobrevivência, mas sem comprometer o futuro. O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o futuro das outras pessoas, o futuro do próprio planeta. Tá? Nós temos que fazer hoje, considerando que o planeta e tudo que existe deve continuar existindo e satisfazendo a necessidade de todos, sempre. Tá? Isso é sustentabilidade. Seria formas de eu viver no meio que vivo, em sociedade, no planeta, e deixar um pouquinho de planeta para amanhã. Exatamente. Entendi. Ô Mário, quando a gente fala de sustentabilidade, diretamente a gente vai para a questão de meio ambiente. E se você puder passar rapidamente, que não necessariamente, até onde eu estudei, pesquisei, a sustentabilidade ela não está diretamente relacionada ao meio ambiente. A gente fala de sustentabilidade também em outras demandas da vida. Na sequência disso, pensando no conceito de sustentabilidade que você trouxe para nós, se você pode me dizer, no que você vê hoje que as pessoas estão, como a gente se comporta a título de sociedade, um principal acerto e um principal erro que a gente comete nos dias de hoje. Certo. Olha, é interessante que hoje a gente percebe, muitas vezes, e justamente por pouco entendimento, tá? A gente não entende que sustentabilidade ela envolve aspectos ambientais, sociais e econômicos. Tá? Então a gente nunca pode ver a sustentabilidade como um item apenas. É muito comum, quando se fala de sustentabilidade, pensar em meio ambiente. Tá? Sustentabilidade é o quê? Vamos preservar a natureza, certo? Não é que não devemos preservar a natureza, mas não é só isso. Tá? A sustentabilidade ela não existe jamais se a gente pensar em um único aspecto. Tá? Se você pensar, imagina, a gente falou que sustentabilidade é preservar tudo que nós temos, recursos, o próprio planeta, para o futuro. Mas se nós pensarmos em apenas preservar o meio ambiente, vai existir esse mundo para o futuro? Não vai. A não ser que nós preservamos todos os itens, tanto os econômicos quanto culturais, sociais e ambientais. Tá? Necessariamente ele tem que haver uma visão sistêmica. Tá? Nós temos que ter uma visão sistêmica. Não existe sustentabilidade de um único item. Interessante a questão da visão sistêmica que você trouxe. Mário, se eu tivesse hoje na condição de multiplicadora de ideias e perguntasse para você, usando da sua expertise, me oriente, me dê um hábito que eu preciso adotar hoje nas minhas práticas para que eu torne o meio que eu vivo mais sustentável. Qual você me indicaria? Certo. Se a gente pensasse hoje, assim, falando, qual seria o hábito mais relevante, o mais importante, o que causaria o maior impacto, tá? Eu diria para você que é o seguinte, vamos reduzir drasticamente o nosso consumo de carne vermelha. Tá? E aí a gente fala, nossa, isso seria muito eficiente? Sim. Por quê? Porque comprovadamente a produção de carne vermelha é ou talvez o elemento que mais causa impacto no meio ambiente. Certo? Por quê? Você precisa de destruir grandes áreas de florestas para isso. Você tem uma emissão enorme de gases de efeito estufa, dos mais prejudiciais que existem. Certo? Você tem um consumo enorme de água. Tá? Então você tem vários itens, ele impacta em muitos itens. Certo? Porém, a gente sabe também que isso é fantasioso. Por quê? Porque impacta drasticamente na questão cultural. Tá? Nossa cultura alimentar do Brasil e de tantos outros países é muito pautada em carne vermelha. Certo? Então, realmente a gente sabe que seria muito interessante, mas não é aplicável, não é prático. Até por
questão econômica, né? Os produtores serem os Isso, primeiros imagina contrários o impacto a essa... econômico. Imagina o impacto econômico negativo que teria. Gigantesco, certo? Então, talvez, se a gente pensasse... E aí, uma coisa interessante que a gente fala é que a sustentabilidade não ocorre aos saltos, certo? Mas passo a passo, tá? É assim, você quer chegar em cima da escada? Suba o primeiro degrau, certo? E o primeiro degrau não seria esse. Esse seria, talvez, o último degrau. Tá? Então, qual seria o primeiro degrau? Mudar hábitos simples, certo? Por exemplo, ao consumir um produto, tá? A gente pode optar por aquele que causa menos impacto, certo? Vamos fazer o seguinte, você vai ao supermercado, se você tiver uma opção entre um produto que tem uma embalagem extremamente complexa, extremamente bonita e chamativa, certo? Não é o melhor produto para você consumir. O melhor produto é aquele que tem a embalagem menos impactante possível. Tá? Por quê? Porque a embalagem é a parte que você não consome, não é isso? E a embalagem é feita basicamente para vender o produto. Então, grande parte da embalagem, a maior parte daquilo que você vai na embalagem é para venda, não é para proteção do produto. Se você sabendo disso, o que você faz? Opta pelo produto que tem uma embalagem estritamente para a proteção. Por exemplo, eu vou no mercado hoje e eu tenho ali uma fruta que para eu consumi-la eu descasco e essa fruta está embalada num plástico, num isopor, em alguma coisa. Então, desnecessário. Desnecessário. Completamente desnecessário. Você viu que você está levando uma quantidade enorme de embalagens para casa, certo? E uma grande parte delas, ou praticamente toda ela, vai ser descartada. Entendi, interessante. Gente, vocês entenderam? Olha só, eu gostei disso que você falou, porque de repente, pensando aí na questão do consumo da carne, por exemplo, seria um grande impacto reduzir isso aí. Mas essa redução, o desafio de conseguir isso é tão grande quanto os benefícios. Isso, né? Ou maior do que os benefícios, talvez. Com certeza. Agora, se eu pegar uma grande massa de pessoas com hábitos simples, talvez a gente consiga resultados com impactos semelhantes ou que, se não posso caminhar as duas na mesma linha, eu não deixo de gerar mais dano para o planeta. Isso. Né? Outra coisa importante disso é o seguinte, quando você faz esse hábito, você não mexe especificamente na parte essencial, na parte principal, que é o consumo do produto. Então, você quer consumir uma fruta? Você vai consumir a fruta, mas você vai reduzir a embalagem. A embalagem é a parte que menos importa para você. Tá vendo? Então, é fácil de implantar. Uma mudança como essa é mais fácil de implantar. Então, digamos assim, dos 5 R's da reciclagem, o mais fácil, o melhor e o mais importante deles é o repense. Tá? Quando a gente repensa, a gente muda paulatinamente todos os outros. Tá? Gostei disso aí, de pensar sobre isso aí, a questão da embalagem, porque na maioria dos casos, necessariamente ela vai virar lixo. E nós não vivemos numa sociedade que ainda, não só por questão cultural, mas até por questão de recursos, não cuida do lixo, que aí já vira uma outra conversa, outro episódio que nós vamos trazer aqui para vocês. Sim. Então, bastante Aliás, interessante. Posso sugerir um episódio interessante para a gente discutir o lixo, especificamente o lixo. Não, já vamos Esse é um conceito assim, a gente teria horas e horas de conversa para falar especificamente só sobre lixo. Não, com certeza. Ó, gente, já aguarda que nós vamos divulgar uma data com um programa específico sobre isso, porque é tema que tem muito desdobramento, né? Muitos. E é muito importante a gente falar sobre isso. Mário, o que eu queria perguntar para você agora é o seguinte, nós, nesse momento, estamos na cidade de Bragança Paulista. Então, vamos falar nesse momento pensando aqui. Mas, de repente, esse exemplo, ele se aplica para qualquer outra cidade, porque eu vou te perguntar de um jeito diferente. Eu não quero saber, por exemplo, não importa nesse momento da pergunta quem é a gestão que está administrando a cidade, seja a minha ou a cidade ABC. Independe do gestor. Independe do gestor, independe se esse município tem recurso, se tem pessoal capacitado, não vamos levar a pergunta para esse sentido. Mas supondo um ambiente hipotético onde temos recursos, temos pessoal capacitado, temos condições, temos cultura, temos tudo. E eu quero que o Mário Ralizzi coloque para mim hoje um exemplo de um projeto ou algo voltado à sustentabilidade que seja interessante a implementar. Não vamos entrar no mas isso não vai ter dinheiro, mas isso não vai permitir. Não leve isso em consideração. Se eu tivesse um cenário favorável em todos os pontos de análise, qual conceito de sustentabilidade poderíamos implementar no município hoje que você julga que é importante? Sim. Olha que interessante o que você trouxe, porque
realmente as políticas que trazem, as mudanças que são feitas numa cidade para ela se tornar mais sustentável, não necessariamente dependem de grande investimento. Olha que interessante, certo? Porque olha só, o que causa impacto realmente, certo? E o que faz com que a mudança ocorra é uma mudança e a gente sempre fala que sustentabilidade é de cima para baixo. Olha que interessante. Por quê? Se você faz uma mudança no seu hábito, se você recicla todo o seu lixo, se você cuida tudo mais, vai causar um impacto, mas é um impacto desse tamanho. Mas se o poder público, tá, repensa a sua forma de gestão, certo? O impacto é enorme. Tá? Então, o que acontece? Uma das grandes coisas mais importantes é políticas públicas pensadas pela sustentabilidade. Ou seja, se o gestor público inclui a sustentabilidade no seu modelo, no seu padrão, isso vai causar um impacto enorme na cidade. Tá? Então, as políticas públicas sustentáveis, é isso que a cidade precisa para mudar. Tá? Uma mudança dentro dessas políticas públicas que causaria um impacto gigantesco, que é na mobilidade. Certo? Então, o que acontece? Hoje, as cidades são feitas... Olha só, o que a gente falou aqui é uma mudança de valor antes. Então, uma mudança de valor, a gente inclui a sustentabilidade como valor na cidade. E a partir desse valor, a gente causa as outras mudanças. A mudança das políticas públicas e vamos pensar a mobilidade em cima disso. As cidades, hoje, são pensadas para atender os carros, para que você ande com o seu carro. Tá? Andar com o seu carro, primeiro, gasta muito combustível, exige investimentos altíssimos, certo? Em vias públicas, em segurança, em tudo mais, certo? E vão contra o conceito do coletivismo, certo? Ou seja, as pessoas não convivem, cada um preso dentro da sua caixinha, do seu carrinho, certo? Pensa se a gente tivesse um transporte coletivo realmente eficiente. Tá? Pensa se a gente tivesse ciclovias, certo? Que realmente incentivassem as pessoas a andar de bicicleta. E pensa se a gente tivesse restrições para o uso do carro. Não adianta você restringir o uso do carro se você não tiver alternativa. Com certeza. Tá? Se você tiver alternativas realmente viáveis, você pode restringir o carro, não tem problema nenhum. Você fala, mas isso não é praticável, não existe. Existe. Tem muitas cidades. Na Europa, a Europa é um exemplo disso. Até no Brasil, né, tem alguns municípios que têm adotado aí o conceito primeiro da tarifa zero, que para alguns municípios é novidade, outros isso já está funcionando. E também a questão de revitalização dos centros, né? Exatamente. Desmistificando essa coisa do carro, deixando o centro apropriado, acessível para as pessoas. Isso é bem interessante. Tem alguns municípios que têm sido servido de modelo, inclusive. Exato. Né? Olha que interessante, tem uma cidade na Colômbia, famosa, que esqueci o nome dela, é uma cidade famosa, onde tinham assim, favelas enormes, muitas favelas, e o domínio do tráfico de drogas. É a cidade do Pablo Escobar. Eles fizeram mudanças pensando em mobilidade, tá? Sabe o que aconteceu lá? Eles fizeram as favelas são em morros enormes, gigantescos, e eles colocaram escadas rolantes e teleféricos para acessar os morros, gratuitamente. Tá? E o que acontece? Houve uma revitalização enorme nessas regiões, se tornaram regiões culturais. Tá? O tráfico perdeu o poder dentro dessa região. Certo? A comunidade que antes se via separada dessas favelas, hoje é totalmente integrada. Certo? A região é turística, hoje incentivou o turismo. Tá? Mudanças gigantescas pautadas somente numa mudança de mobilidade. Tá? Alguns municípios têm adotado até chama retrofit, né? O modelo de retrofit. Isso, retrofit. Retrofit, que é o repensar a cidade, certo? Vem de um dos R's da sustentabilidade, certo? Ele vem a partir da incorporação da sustentabilidade como valor. Então, o que a gente falou, a grande mudança ela ocorre na introdução do valor da sustentabilidade dentro da política pública. E aí o que você trouxe mais cedo da questão da sustentabilidade, não apenas pautada do ponto de vista do meio ambiente. A gente até deu uma saída aqui do assunto, mas pensando nesse conceito de repensar as cidades, você mantém questões, por exemplo, de comércio, né, que os comércios de cidades menores, cidades pequenas, inclusive, que sofreram impacto com a questão do digital, da venda online e tudo mais, você realimenta isso, devolve aquele conceito da pessoa ter o prazer de ir para a rua, de caminhar e tudo mais, é bastante interessante. E aí entra naquilo que ele falou mais cedo, da sustentabilidade, não apenas do ponto de vista de meio ambiente. Várias demandas da vida da gente, é necessário que a gente pense de modo sustentável. Bacana. Exatamente.
Voltando um pouquinho para a questão agora, voltada para a questão ambiental, eu queria perguntar para você, Mário, como que a gente reduz lixo doméstico de modo efetivo? Não esse que a gente escuta por aí, faça isso ou faça aquilo, e do ponto de vista prático não fazemos nada. Sim. O que você me orienta? Certo. Olha só, hoje as estatísticas dizem que cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia. Tá? E isso a gente está falando do nível médio. Se a gente pegar uma cidade com um nível um pouco mais alto, isso sobe. Tá. Então, quanto maior o nível econômico, maior a quantidade de lixo que se gera. Sabe? Então, hoje a gente tem um problema sério, certo? Que é a quantidade enorme de lixo que nós geramos. E aí a gente fala, vamos reciclar. Reciclar é uma solução? Não, reciclar é uma ação. Não é uma solução, certo? Sozinha ela não muda nada. Tá? É muito comum a gente ver casos em cidades, e eu já vi muitas vezes, isso inclusive tem um poder contrário, né? Que é assim, você fala para a população reciclar, a população separa o lixo em casa, certo? E passa o caminhão de lixo e coloca tudo junto, no mesmo caminhão. E aí o que acontece? As pessoas se desincentivam. Tá, derrubou meu conceito sustentável. Lá separa bonitinho e contamina tudo na continuidade do processo. E depois vai tudo para o lixão, certo? Ou para o aterro sanitário, certo? Então imagina, isso é terrível, certo? Mesmo que não aconteça isso, que o material vá exatamente para a função dele, que é para uma cooperativa de reciclagem, para um projeto de reintrodução de economia circular, de reintrodução disso no sistema econômico, ainda não é a solução máxima, ainda não é suficiente para a gente pensar em sustentabilidade quando se trata de lixo, certo? Mas, quando a gente, voltando lá naquilo que a gente falou anteriormente, a gente repensa, certo? Então, uma das coisas mais importantes é o reduza, tá? Pense o seguinte, você precisa mesmo comprar tudo que você compra? Tudo que você consome? Realmente você precisa disso? Tá? Outra coisa interessante, você pode comprar coisas produzidas na sua própria cidade, certo? Quando você opta pelo mercado local, tá? Você vai comprar produtos com menor custo, certo? Por quê? Menos transporte, certo? Menos processamento, produtos menos processados e, portanto, mais saudáveis, certo? Gera a economia local, incentiva a economia local, tá? Reduz a produção de lixo, tá? Então, o que acontece? E outra coisa, repense no seu hábito de consumo, certo? Quando você faz isso, vai sobrar mais dinheiro para você para fazer coisas mais importantes, tá? Coisas que realmente são importantes. Interessante. Certo? E com isso, o que a gente faz? Novamente, voltando ainda naquilo que a gente falou anteriormente, pense na embalagem. Realmente essa embalagem é necessária? Esse produto que você está comprando que tem essa embalagem tão linda, mas ela é necessária mesmo? Precisaria disso? Tá? Mas a gente não vai esbarrar, quero fazer uma provocação aqui. Sim. Nós não vamos esbarrar na questão de, eu até quero ter o comportamento diferente, mas determinado produto ele não vai me ser ofertado de modo diferente, eu ser obrigada a comprar ele desse jeito. Sei lá, algum tipo de campanha, alguma coisa que pudesse mudar dos produtores, dos vendedores, dos grandes mercados, né, dos grandes comércios pra gente. Porque, de repente, eu posso ficar amarrada nessa situação? Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Olha só. Hoje, a gente passa por uma crise interessante, como a gente falou, que é a crise do excesso. Tá? Se algum tempo atrás, quando eu era criança, a crise era da carência. Certo? Não tinha produtos, a gente não tinha dinheiro e nem tinha produtos, todos os produtos que a gente precisava. Hoje, não. Hoje, a gente tem excesso. A gente tem uma quantidade gigantesca de produtos tá sendo ofertados, certo? E incentivando ao consumo. Consuma. Esse é o mercado de hoje. Tá? O que acontece? Com esse mercado que tem uma oferta gigante, a gente tem também, sabe o quê? Uma coisa muito interessante que são os substitutos. Então, para uma única necessidade, eu não tenho um produto. Eu tenho vários produtos. Certo? Então, eu posso procurar aquele produto que mais se adequa àquela necessidade que eu tenho. Qual é a minha necessidade? Então, é a necessidade de satisfação da minha necessidade de consumo, mas eu posso acrescentar, agregar a isso, certo? A necessidade de sustentabilidade. Colocar um requisito lá. Eu preciso desse produto e eu não quero ele embalado dessa forma, não quero nessa quantidade. Exato. E o mercado, o marketing, ele tem um lado ruim, mas ele tem um lado positivo. Sabe qual é? O lado ruim é ele quer fazer você consumir muito mais do que você precisa. Certo? Então ele coloca embalagens super chamativas, ele faz tudo isso, certo? Quem nunca passou por isso, por exemplo, comprar uma embalagem de um suplemento alimentar, que a embalagem é desse tamanho e tem só isso aqui dentro dela. E por que tem tudo isso de embalagem? É para você entender que vale mais, certo? Se ele dá uma embalagem desse tamanho, você vai falar, nossa, estou pagando tudo isso só por esse pouquinho, certo?
Só que se você perceber isso, certo? E pegar dois produtos que são substitutos, e pegar esse aqui tem uma embalagem pequena e esse aqui tem uma grandona, e escolher o pequeno, tá? O que o marketing dessa empresa vai fazer? Ele vai perceber isso e vai passar a usar uma embalagem pequena. Porque ele vai falar, a estratégia não funcionou, certo? Então pensa o seguinte, o marketing ele usa a sua informação para te atender. A partir da hora que você der a informação para o marketing, que isso é importante para você, certo? E que você valoriza muito mais que ele economize, que ele coloque numa embalagem menor e menos chamativa, certo? Do que essa grandona, que ele está gastando muito mais essa embalagem, custa mais caro para eles. Tá vendo? Só que ele está disposto a pagar mais porque ele vai vender mais. Por isso que ações coletivas são importantes nesse sentido, para provocar essa mudança de mercado. Né? Isso que você falou é muito importante. Você falou da ação coletiva, certo? Um dos conceitos interessantes que tem atrás da sustentabilidade é o da sinergia. O que significa isso? Se eu fizer sozinho, o efeito vai ser insignificante, certo? Mas se todos nós fizermos, o efeito vai ser gigantesco. Tá? 1 mais 1 é mais que 2. Por mais sustentável que eu seja, sozinho, não impacta em nada no mundo. Mas se eu for mais ou menos sustentável, mas todos nós formos, impacta muito no mundo. Caminhando já para o encerramento, tenho mais aqui 2, 3 minutinhos com o Mário. Pra gente, eu gosto de falar, eu particularmente gosto de falar que a prioridade é trabalhar todos os temas nas crianças e jovens. Porque é diferente, eu penso que seja mais complexo mudar coisas que já estão ali enraizadas em pessoas como nós, que já tem um tempo aí de vivência, algumas coisas já... Então eu defendo, principalmente na área de educação, que tudo tem que começar pela base, pelos pequenos, para que a gente venha mudando aí a geração pensando diferente. E então a gente tenha mudança em alguns modelos de cidade, de situações que a gente vive, mudar a partir de lá e viver isso no futuro. Para eu falar com o público infantil ou com o público jovem a respeito de sustentabilidade, o que você recomenda? Olha que interessante. Você tem toda a razão. Tá? A gente comete um erro gravíssimo, que é achar que nós, adultos, sabemos de tudo, nós somos os donos da verdade e, portanto, quem tem que decidir somos nós. Certo? E está errado. Certo? A influência da criança, do jovem, é extremamente importante. Tá? Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer? Eu preciso falar a língua dele. Então não adianta eu falar de sustentabilidade para ele, trazer um monte de conceitos, sabe, acadêmicos, né? Que isso para ele não significa nada. Mas se eu trouxer isso com conceitos lúdicos, com prática, tá? Ele vai gostar. Certo? Se eu trouxer isso no modelo de gamificação, certo? Se eu trouxer isso de formas com que ele entenda, certo? Que ele se conecte com isso e que, portanto, ele reproduza. E aí ele vai influenciar o pai, ele vai levar isso para casa. Tá? E é isso que nós precisamos. Uma outra coisa muito importante é incentivar o protagonismo juvenil. Tá? A gente precisa que esses jovens se sintam parte da decisão, parte do processo de decisão. A gente precisa incentivar a criação de conselhos, mirins, tá? Projetos de intervenção urbana, coisas que tragam as crianças a fazer parte dessa mudança. Tá? Ele tem que fazer parte, esse jovem, essa criança tem que fazer parte da mudança, ele tem que se sentir importante nesse processo. E a hora que ele se sentir, ele vai se sentir dono dessa mudança. Ele vai ser um protagonista dessa mudança, é isso que nós precisamos. Importante. E esses jovens, essas crianças, são o futuro, né? As gerações futuras que vão cuidar de nós. Então, à medida que eles têm pensamentos melhores, ações melhores, se formam pessoas melhores, consequentemente nós, na nossa envelhecimento, na nossa idade futura, teremos não apenas um mundo melhor, porque eu acho que isso demanda mais tempo, né? Envolve mais setores. Mas a gente, pelo menos no meio que a gente estiver inserido, teremos ali dias menos pesados, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar dentro desse conceito da introdução da criança é que ele é o herdeiro desse planeta sustentável que nós estamos falando. A sustentabilidade é para ele. Né? A hora que ele entender isso, certo? Com certeza a gente ganha essa moçada, né? Precisamos ensiná-los e incentivá-los. Mário, agora eu preciso concluir, nosso tempo se esgotou e eu quero que você registre aí para o pessoal que está nos assistindo uma mensagem de incentivo, se alguém nos ouvindo ou já ouviu algo sobre sustentabilidade que queira, ainda que seja pouco, mas queira ter alguma medida, alguma ação diferente de sustentabilidade a partir de hoje. Certo. Vamos lá, olha, algumas coisas importantes. Olha, sustentabilidade é uma jornada coletiva. Não existe sustentabilidade. Eu não posso jamais construir um mundo sustentável só para mim.
Tá? Então não tem jeito, é uma jornada coletiva. Segundo, não se constrói sustentabilidade aos saltos. É passo a passo, degrau a degrau, ponto a ponto. Então são pequenas ações. E o terceiro ponto que eu acho que é extremamente importante é que, assim como a vida acontece nas cidades, a sustentabilidade também acontece nas cidades. Ela acontece no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Tá? Ela não acontece lá na ONU. Sabe? A ONU ela dá as diretrizes. Os grandes congressos, fóruns mundiais, discussões acadêmicas dão diretrizes, dão conceitos, dão discussões, mas a sustentabilidade só acontece aqui no chão. Tá? É aqui na nossa realidade, na nossa casa, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, dentro do nosso bairro, tá? É na nossa realidade que acontece. Maravilha. Mário, quero agradecer mais uma vez você ter participado aqui conosco. Já fica o convite, alinha a sua agenda. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas alinha uma agenda para a gente falar a respeito de lixo, a respeito de temas mais voltados mesmo para a questão ambiental, coisas que a gente pode, de repente, praticar dentro de Bragança, para você compartilhar conosco numa outra oportunidade sobre a sua atividade profissional, quais são os projetos que você atua, como você os desenvolve, para que de repente desperte aí interesse em algumas pessoas. Já fica aí o convite, depois você passa a agenda aí para o pessoal. E eu quero agradecer você que acompanhou conosco mais esse Conversa Comigo, deixando já aí para você o convite para participar do próximo programa que nós vamos divulgar, onde traremos mais informações que pode cooperar aí com o seu dia a dia. Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal. Obrigado, foi um prazer. E com certeza a gente vai fazer outras conversas.